Hello pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Stanley e este é mais um vídeo de teoria de Luna. Finalmente estamos de volta com as teorias. Eu sei que vocês estavam esperando muito pra esse vídeo, eu também tava esperando muito pra fazer esse vídeo, eu tava muito animado. Eu demorei um pouquinho pra fazer, eu tava esperando ali o concerto, eu assisti o concerto, mas depois que eu assisti eu vi algumas coisinhas ali que vão adicionar aqui na teoria. E quem ama ler teoria, escrever, discutir sobre teoria, eu vim apresentar pra vocês aqui a minha nova parceria do canal, a Orbits Brasil. Com certeza vocês já viram alguma coisa deles e provavelmente deve seguir eles nas redes sociais, no Instagram e no Twitter. Bom, eu venho mostrar pra vocês o Discord da Orbits Brasil. Eu vou deixar o link pro Discord aqui na descrição do vídeo. Gente, e lá tem de tudo, tipo de tudo mesmo. Se você é Orbit, com certeza você tem que estar nesse Discord. E se você não é, ou tá entrando no fandom agora, não conhece, também está super convidado pra entrar lá. Esses dias mesmo eu fiz um live chat, chegou a mais de 100 pessoas, eu não lembro direito. E a gente ficou conversando bastante sobre as meninas, sobre teorias, sobre as nossas expectativas para esse comeback delas. E foi super legal e com certeza eu e a Orbits Brasil lá no Discord a gente vai estar fazendo outros projetos mais aí pra frente. Então não perca essa oportunidade de entrar lá e com certeza você vai poder participar da próxima vez que eu fizer alguma coisa lá junto com eles. Sem contar que eles mesmos fazem vários outros projetos lá, então tá sempre tendo alguma coisa lá dentro. Bom, então vamos aqui falar das teorias. Eu vou falar sobre o que eu quero dizer pra vocês nessa primeira parte. Bom, eu queria relembrar, né, sobre as teorias que eu tinha falado no MV de Star, acredito eu, acho que foi o último, né? Antes desse, pra gente ter uma base ali mais ou menos do que a gente vai teorizar nesse MV de PTT, ou PTT, ou PNDT. Bom, eu vou resumir em uma frase, bem resumido mesmo. As meninas estavam se reunindo, né, elas se reuniram e elas iam voltar no tempo pra tentar ajudar a recuperar a Hasur. Essa era ali a missão delas. Então vamos aqui começar ali pela intro nova do Luna, né, porque a intro... existem algumas teorias que a gente podia entender em que parte do Lunaverso a gente estava pela intro. Por exemplo, a intro com fundo branco e que ia pra... Eu não vou lembrar agora, gente, um lado ou outro, porque já ficou bem louca. Mas o fundo branco era a Luna 1/3, o fundo escuro, Odd Eye Circle. E quando a lua fechava pro lado contrário do normal, era YY by Y. A minha mãe tá assistindo Pegadinha, eu acho. Ela tá chorando aí aqui. Aí eu não consigo ficar sem dar risada também. Vamos lá. O nome do álbum, também como eu já tinha falado, né? O End, ele parece sim ser o Mobius quebrado. E misturando com essa teoria de que a intro nova, né? Não é mais aquilo que a gente já conhece, ela tá bem diferente. Eu acredito realmente que, finalmente... o Mobius se quebrou, não estamos mais vivendo... As meninas não vivem mais no Mobius, né? Não tava aguentando mais também. Ou seja, então, elas estão livres do Mobius. Bom, como de costume, nos meus vídeos aqui de teoria, eu vou ler um pouco, alguns trechos da descrição que eu vou destacar pra vocês, lá do MV de PTT, e a letra da música também, que me falaram, já que tem bastante teoria ali. Eu vou destacar algumas coisas que eu achei interessante aqui pra vocês. Luna se tornou um depois de passar pela rodada de fé, coincidência e destino. Finalmente conquistando o Lunaverse com suas próprias forças, Luna então descobre um mundo maior, que elas nunca conheceram. Na verdade, se for ver ali a tradução, é um mundo que elas nunca souberam que existiu. E aí é o que eu venho entender alguma coisa assim, quebraram Mobius, descobriram um outro mundo, além daquele que elas viviam repetindo sempre a mesma coisa. Depois de ser um herói vem ao mundo como Luna. Então, depois elas se tornarem esse que é o Luna, todas juntas são o Luna. Luna é esse herói, né? As heroínas dessa nova história que a gente vai começar a conhecer nessa nova era aí delas. Vamos então ler alguns trechinhos aqui da música que eu separei. Nós vamos levar para a lua. Se você cobrir os olhos da lua, o eclipse vai começar. Os olhos das 12 podem te cobrir. Não há resposta, apenas observe. Vamos continuar correndo. Não toque nisso. Nós não temos que ir a leste do Éden, então fique com ele. Nós vamos levar para a lua. Se você cobrir os olhos da lua, o eclipse vai começar. Acabou. Pode nos cobrir novamente. Mantenha as 12 portas diferentes abertas. Olha a letra, eu já fiquei louco aqui. Bom, eu não vou analisar frase por frase, mas eu vou falar aqui o que eu entendi de tudo isso e algumas outras coisas que eu li aí. Parece que elas estão passando. Tipo, o eclipse começa, então elas estão olhando por você, por nós, talvez, pelo inimigo, não sei. Enquanto elas olham por nós,
nos guiando. Quando o eclipse acaba, nós podemos olhar por nós novamente e por elas também, mas que nós mantenhamos as 12 portas diferentes abertas, para que elas possam voltar. Eu entendi uma coisa meio assim de que elas vieram, ajudaram a gente, ou essas pessoas da Terra, e agora elas vão para outro lugar, mas que mantém as 12 portas diferentes abertas para que elas possam voltar. A gente tá entendendo elas aqui como se fossem heroínas mesmo, né? Gente, Marvel tá perdendo aí, viu? Então vamos aqui para o MV. Então, como eu tinha teorizado que elas iam voltar no tempo, a gente tem a volta no tempo, aqui em Lip lá na Era de Eclipse, com a roupinha de escola, né, o uniforme. Só que ela tá num lugar parecido com o da MV dela, mas não é o mesmo, né, esse templo. Aí meio que dá pra entender que ou ela reescreveu o destino dela, né, ela voltou no passado, só que ao invés dela estar onde ela estava no MV de Eclipse, ela tá nesse lugar. Ou é que ela está em outra linha do tempo, né? Que eu acredito ser a linha do tempo da Terra normal, a Terra do 1/3. E no MV dela mesmo, né? No solo dela, ela tá na dimensão do Odd Eye Circle, que é a Terra-média. Bom, esse local é um templo que fica na Lua, que a gente pode ver mais lá na frente do MV. Nós vemos as 12 portas, né? Ao redor desse templo. E a gente entende que no solo da Kim Lip, ela invocava o eclipse. E aqui parece que a missão dela é outra, já não é mais invocar o eclipse. E sim, talvez destruir de vez o Mobius. E daí por isso que ela vai ali usar o buraco negro. Mas para isso, talvez também, gente, ela tenha que servir de sacrifício. Já tá todo mundo chorando? Talvez eu esteja chorando também porque ela é minha bias. E eu acredito que ela tenha sido escolhida, né, das 3 meninas do Odd Eye Circle pra ser o sacrifício, pra poder destruir o Mobius, porque o olho dela é o primeiro que se torna uma lua, ou fica corrompido. Eu vou explicar mais à frente pra vocês. E claro que ela sozinha não ia ter o poder de criar, né, esse buraco negro. Talvez tenha, sim, o poder das 12 juntas, mas a gente já viu lá em Girlfront, o MV do Odd Eye Circle, que quando as 3 meninas estão juntas, o Odd Eye delas fica completo, né, como se fosse quase um arco-íris ali. Elas têm um poder a mais quando estão as 3 juntas. Então talvez tenham sido as 3 que invocaram o buraco negro. Nessa cena inicial da dança, que elas estão dançando, elas estão de branco, né? Que eu até falo que é a roupa do Mendiga Realness. E o local tá todo iluminado, tá as 12 portas, se não me engano, abertas. Eu até bati no microfone de nervoso que eu fiquei aqui. E a gente tem essas lanças, né, em volta delas. Logo após, temos a cena da Olivia nesse mesmo lugar. Só que tá diferente, tá à noite. O teto parece estar destruído. Ela também tem algumas coisas destruídas em volta dela, esse fogo em volta. E ela tá batendo nesse tambor, que eu entendi como se ela estivesse fazendo um ritual, talvez para chamar as meninas ou para alguma outra coisa, mas eu entendo ali que ela tava como se fosse chamando as meninas. Tem esse vermelho nela que talvez ela estivesse fazendo agora a invocação, né, o ritual para invocar o eclipse e não a Kim Lip mais. Mas daí eu já não, aqui eu não consigo teorizar além disso, porque eu já fico ali, o que tá acontecendo? A próxima cena, logo de cara, eu já entendi que ali era o Éden, esse corredor, né? Tá tudo destruído, tem um monte de coisa ali bagunçada. E a gente vê aqui a Go-On e a Eve e a Kim Lip. E esse corredor, na verdade, ele me lembra muito o do MV da Go-On, do solo dela, que se passa no Éden. E se vocês repararem essa bagunça, nessa destruição, na hora eu pensei assim, gente, será que a Olivia, sendo a última a sair do Éden, ela tava brava, ela tava com raiva. Ela pegou e destruiu tudo ali, mostrando como que ficou depois dela ter passado. E se a gente for olhar também, né, na cena do ritual dela, onde ela tá, tem algumas coisas bagunçadas ali também. A Hassan aparece, né, com as asas dela lá atrás, pegando fogo logo de cara, e ela também tá pegando fogo, né, no ombro dela a gente vê ela pegando fogo. E a teoria da Fênix também se concretizou ali. E ela está com a roupa de Let Me In, né, ela está com a roupa daquela outra Hassan, que tem aquelas penas brancas. Só que agora parece que ela como se tivesse com a mesma roupa, só que fosse os restos depois do que o fogo queimou. Então uma roupa mais estilizada, assim. E isso só confirma a minha teoria de que a Olivia reviveu a outra Hassan, e não a que a gente conhece. É aquela loira. Mas agora ela não tá loira. Ela está como se fosse a Hassan normal, né? Com os cabelos normais dela. Pode representar que elas se uniram, né? As duas Hassan se uniram de vez e se tornaram uma. A Hassan aceitou o outro eu dela. Ou que essa Hassan aqui está querendo nos enganar. Ou enganar as meninas. Bom, nós vemos nas cenas das meninas do Odd Eye Circle que elas ativam o Odd Eye e que elas estão no Éden. O que talvez eu parei pra pensar, talvez elas, as 3 juntas, tenham que ir lá pra buscar as meninas do Éden, ou tenham feito isso. Logo após também nós temos as cenas das 3
com o seu Odi-Eye, né, inteiro. Que antes ele era só uma argolinha e depois ele vira inteiro no olho. Mas tem uma coisa ali que a gente tem que prestar atenção. Eu entendo como se fosse uma lua, mas é que pelo menos o da Kim Lip parece uma lua, né? Mas também parece corrompido. Já o das outras parece que o olho delas fica mais claro, dando a entender que elas estão usando o máximo do poder delas ou que elas atingiram o máximo de poder delas. A gente vê a Jin-Soul com o Odi-Eye ativado e atrás dela uma representação dessa argola do Odi-Eye dela, atrás dela, como se fosse, né, uma auréola. Eu até quase tinha esquecido o nome aqui. Também vemos a representação do da Cho'Er, só que em volta dela. E a parte mais curiosa é o da Kim Lip, que ao invés de ter essa argola dela também representando ela, a gente vê que a dela tá quebrada em pedaços. A gente vê atrás dela em pedaços. E o olho dela tá diferente das outras. Parece que tá se apagando. Parece corrompido, igual eu falei, uma lua, não sei. Como se estivesse mais fraco mesmo. E me lembrou bastante o olho da Vivi em Love and Live, quando acaba a bateria dela. Me lembrou muito isso, eu sei que pode não ter nada a ver, mas esse olho dela um pouco fraco pareceu o da Vivi também. Chegamos na Hyojin e a cena dela no mato, pra mim, foi pra representar ali uma questão que ela tivesse presa, ou também que o animal dela representativo é um sapo, ela tava ali num aquário. Mas para representar que ela também estava perdida na floresta. Como eu falei, a história, elas voltaram no tempo e refizeram tudo aquilo de novo. Só que por algumas coisas elas fizeram diferente. Então, lembrando esse rolê todo da floresta, que ela estava perdida na floresta. E eu entendo agora que as meninas vieram e já salvaram ela quando ela ficou perdida. E daí eu reparei que é só nessa cena em que as meninas que estão ao redor da Hyojin estão nesse lugar preto, escuro, como se fosse um limbo em que a Hyojin estava perdida. Tanto que se você olhar bem rápido, tem acho que 1 ou 2 frames só desse telão atrás dela que aparece o mato, né? Umas folhas verdes, parece que é. E depois, mais curioso ainda, é que atrás, enquanto elas estão dançando e cantando, nesse telão tem o Mobius. E o Mobius ele tá se distorcendo muito rápido, como se ele estivesse sendo desfragmentado, como se ele estivesse sendo destruído, como se ele estivesse prestes a quebrar. Reparem só pra vocês verem. Eu tô muito louco dessa teoria, gente. Agora eu quero falar um pouco sobre os altares que a gente vê no MV. Altares de rituais, hein? Acho que ali pra mim tá tendo um ritual. Então nós temos esse templo, né, em que elas estão, que ou é o mesmo templo em dimensões diferentes, ou é o mesmo templo ali nesse local mesmo, na mesma dimensão. Lembrando que a gente já viu esse templo lá no MV de Butterfly, onde eu entendo que lá era todas as meninas no Éden e todas eram deusas antes de acontecer tudo. A gente também vê esse templo, ou parecido com ele, no MV de Eclipse da Kim Lip, algo parecido, mas ele é bem mais parecido com o MV delas quando elas estão em Butterfly. O primeiro deles a gente vê a Olivia, né, que ela tá com esse tambor, e quando ela tá com aquele negócio que ela parece com aquela coisa na cabeça, que parece um negócio de lobo, me lembra muito uma coisa de xamã, como se ela tivesse ali pra invocar mesmo alguma coisa. A Hyunjin, ela tá parecendo uma deusa, né, com aquele incensário, saindo a fumaça amarela, ou alguém que está fazendo uma oferenda pra alguma deusa. E também temos a Chu nesse mesmo templo, só que com ela tá cheio de flores em volta, e ela tá com as mãos pra cima e tá caindo pétalas. A Chu, ela parece realmente uma deusa aqui. Ou também ela pode ser alguém que esteja fazendo um ritual para alguma deusa, né? Com essa oferenda de flores. Passou alguma coisa assim na minha cabeça, pelo menos essas cenas. Então, nesses locais, nós só temos a Olivia, a Hyunjin e a Chu fazendo esses tipos de rituais. Igual eu falei, ou no mesmo templo, ou nesse templo, só que em dimensões diferentes. E ali a Olivia batendo o tambor também me lembrou muito uma coisa de guerra, como se ela estivesse iniciando uma guerra, ou chamando as meninas para ir numa guerra, ou para avisar que estava prestes a começar uma guerra. A Hyunjin, após a guerra, fazendo essa purificação, né, com o incensário, e a Chu, depois da Hyunjin, fazendo a vida voltar nesse lugar, né, fazendo florescer novamente. Então, eu falei guerra, né? Vocês ouviram guerra? Segura um pouquinho aí que eu vou falar sobre essa guerra mais pra frente aí no vídeo. Bom, nós temos essa cena aí da Hyojin, também no Éden. E nós temos uma cena parecida também com a Eve, onde com as duas aparecem a roupa em que elas usaram nos MV solos delas. Eu pensei que poderia ser apenas uma referência mesmo ao solo delas, ou que nessa teoria mostrando mesmo que elas voltaram até onde era
desde o começo e repetiram tudo, só que não exatamente da mesma forma. Por isso que a gente consegue ver ali as roupas ali atrás delas. Já essas esferas em volta da Regine, eu contei ali, são 13 esferas diferentes, sendo 9 planetas e 4 esferas douradas. Tem outra cena, se eu não me engano, 2 outras cenas em que aparece, e aparecem exatamente 12 esferas. Então não sei se eu contei errado na primeira cena, ou se eles fizeram errado colocando 13 e não 12. Vemos outros planetas ali parecidos com a Terra também, ou podemos entender que é a mesma Terra, só que em outra dimensão. Ou outras dimensões, que nós vemos outras terras. E a gente entende também que a Regina ali está sendo a Lua, porque agora as terras, aqueles planetas, esferas, estão orbitando a Lua. E também tem um trecho em que aparece a Terra bem menor, bem pequena, perto da Chu, como se ela fosse uma deusa, ou que ela também fosse a própria Lua. O que na verdade faz bem sentido agora a gente entender por que a Regina queria tanto chegar na Lua, porque ela faz parte da Lua. A Vivi e a Go-On. Bom, elas têm muito pouco destaque, ou nenhum destaque nesse MV, e o que eu pude criar teoria sobre, algumas coisas que eu consegui observar, eu vou falar aqui pra vocês, que eu acho que é bem pouco mesmo, porque as duas, a BBC realmente, olha BBC. Vamos começar então com a Go-On. E agora a gente vê ela com os cabelos mais naturais, uma cor mais natural, não é aquele preto do começo, mas ela também não está loira, e ela não está com o cabelo azul, que a gente entendia que ela tinha se tornado uma deusa. Agora eu entendo que ela deixou de ser uma deusa, ela está como uma garota normal, até infantil eu diria assim, porque quando a gente vê essas várias borboletas grudadas nela, me traz uma sensação de pureza. Tanto que a Eve e a Kenlip foram juntas buscar ela no Éden. E também faz mais sentido agora com a teoria que eu fiz lá de Star, das meninas que passaram pelaquele portal, que se eu não me engano é a Go-On, a Hyunjin e a Vivi. Só que foi ao contrário do que eu falei. Eu tinha falado que as 3 que passaram pelo portal iriam se lembrar de tudo. Mas na verdade, as 3 que passaram pelo portal não se lembram de nada. Na verdade, as 2, porque a Hyunjin se lembra. Tanto que também conecta quando a gente lembra que em Star ela recebe aquela energia, né? Que ela parece que sente algo. Talvez seja a memória voltando para ela. E a Vivi e a Go-On não lembram de nada. A Vivi aqui também, a gente entende que ela voltou tudo no passado. Ela viveu uma vida diferente da que ela tinha. Ela não era um androide mais. Só que ela viveu de uma forma que ela se tornou uma rainha. Tanto que ela tá com essa coroa. E me lembrou muito da Go-On passando a coroa dela pra Vivi em Hai Hai. Então vamos aqui pra guerra, vamos falar dessa guerra. Esse templo em que elas estão fica na Lua, como eu já falei. Parece que ali elas se reuniram para enfrentar uma batalha contra seus inimigos. Que aí a gente não sabe quem é. Se eles são os inimigos de outros seres humanos da Lua, se é que pode falar assim, ou se são outras pessoas da Terra, tipo uma batalha entre a Lua e a Terra. Eu entendo também que são pessoas que estão oprimindo elas. A gente vê essa questão de que a guerra foi intensa, porque a cena em que elas estão dançando, esse céu vermelho, como se tivesse, sei lá, tido várias explosões, fogo, um cenário de guerra mesmo, uma coisa bem apocalíptica. E enquanto elas estão dançando, tem essas pessoas apontando as lanças pra elas. E algumas das meninas a gente consegue ver que elas estão machucadas. Então deu a entender bastante que elas estavam ali no meio de uma guerra mesmo. Se eu não me engano, a Olivia Head aparece com o nariz machucado. E algumas outras, se a gente parar e procurar, dá pra ver também. E outra coisa que eu achei interessante é que esse cenário... Ó, a gente imagina uma terra normal, e daí elas foram lá, teve essa guerra grande que aparenta ser, né? Porque a gente vê o jeito que o céu ficou. E depois dessa guerra... Será que esse cenário pós-apocalíptico não seria a Terra do Ojai Circle? Então, Ojai Circle, a Terra-média, seria o futuro da Terra normal. Olha lá, hein? Fiquei louco, mas eu acho que ligaria as coisas. O buraco negro. Então a gente tem ali a Kenlip com o uniforme dela de eclipse. Lá, ela voltou tudo, a gente vê ela abrindo a mão e soltando um buraco negro. Então ele voa ao céu e vem a questão. Ela se sacrificou para as meninas saírem do Mobius, ou ela ficou corrompida? Porque na cena final, né, a cena pós o MV, a gente vê a Jin-Soul, que aparece em cima do altar com a mão pra cima, como se ela tivesse acabado de se despedir da Kenlip.
mas na verdade ela estava segurando a mão da Kim Lip. Não sei se tentando salvar a Kim Lip de ser sugada pro buraco negro, mas eu sei que teve esse toque de mão, porque a gente vê um pouquinho antes da Vivi cantar um frame da mão delas, ela segurando a mão da outra, igual em Star. E quem assistiu o concerto aparece, como se fosse no Luna TV, elas gravando essa cena. Então a gente fica sabendo o que será que aconteceu com a Kim Lip. Será que ela foi sugada pro buraco negro? Será que ela se tornou corrompida? O que aconteceu? E a Jin-Soul também é da época de Singing in the Rain. Então isso foi antes de Singing in the Rain? Foi depois? Uma loucura. Agora eu quero falar um pouco das curiosidades dentro de teorias ainda, que eu dei uma olhada ali enquanto eu tava fazendo a teoria. Bom, tem a teoria das bolhas, né? Que tem as bolhas, aquelas bolas de sabão na Eve, e a gente vê também na Choeri. O que eu pensei que poderia ser o poder da Choeri teleportando a Eve para o Eden e para fora dele ou para outros lugares. A Eve também aparece, se eu não me engano, com a Yojin, e ela também aparece com a Go-On, como se a Choeri tivesse fazendo com que a Eve teleportasse para outras dimensões, para a Eve ir salvando as meninas. A Eve também tem esse centro só dela, né, na coreografia do Pain the Town, no refrão, que parece que ela tá liderando as meninas nessa guerra também. A Jin-Soul parece que tá guiando elas desde Why Not, que eu falei que a Jin-Soul era do futuro. E uma coisa que eu achei curiosa, eu vou mostrar aqui pra vocês, que passa muito rápido no MV, só que como eu faço uma análise e crio minhas teorias, eu quero tentar enxergar tudo que eu posso, eu coloco no editor de vídeo e vou passando frame por frame. Então, tipo, uma coisinha parada atrás da outra. E aí que eu vi, eu falei, gente, será que eu encontrei duas Choeris? Porque passa muito rápido essa cena, mas a Choeri, ao mesmo tempo que ela tá lá na guerra com as meninas, ela tá no Eden usando o poder dela. E eu falei, será que são duas Choeris aí, galera? Ou eu tô muito louco da teoria? Deixa nos comentários o que vocês acham. Mas eu vou deixar passando pra vocês bem devagarzinho, do jeito que eu vi. Que eu falei, gente, peraí. Mas eu amei isso, gente. Se for real, amei o BBC. Até porque a gente tem que notar que a Choeri aqui, ela não apareceu de ponta cabeça como de costume ela aparece. Então, BBC, o que tá acontecendo? Será que isso significa algo? Eu digo de não aparecer ela de ponta cabeça? Ou isso que eu consegui pegar também de aparecer essas duas Choeri é alguma coisa? Ou estou muito louca? Vamos então para a conclusão. Nesse MV, como todos os MVs do Luna, nós temos menos respostas e mais perguntas, gerando mais e mais teorias. O que a gente pode ver aqui, elas conseguiram recuperar a Hassur, elas se tornaram as 12 juntas para quebrar o Mobius e se livrar dele, encontrando um novo mundo. Conseguiram, tudo ok. Será que a Hassur é a Hassur mesmo? Que eu acho que não é. O que aconteceu com a Kim Lip? E eu acho que essas são as questões para o próximo MV. Ai, tô nervoso. O que será que vai acontecer, gente? Gente, foi essa a minha teoria. Eu não sei se ficou grande ou se ficou pequeno, não sei. Vamos ver na edição. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu queria agradecer muito a todos vocês que estão inscritos no canal. Até os que não estão, mas estão assistindo meus vídeos, porque tô com umas visualizações bem altas. Eu tô muito feliz. Não deixem de continuar assistindo, compartilhando meu canal, divulgando para as outras pessoas conhecerem as teorias de Luna. Me sigam nas redes sociais, @StanleyVersh. No Twitter e no Instagram. Não deixam também de ir lá, entrar no Discord da Orbits Brasil e seguir eles também nas redes sociais. Então é isso, gente. Beijos e bye!